Glória a Deus por isso. Queridos, eu queria começar contando, descrevendo aqui um filme que foi feito sobre a Revolução Americana de 1776. E aí eu vou trabalhar com algumas imagens hoje, né? Então o pessoal da mídia pode colocar a primeira imagem aí. Essa Revolução Americana de 1776, ela ficou conhecida no mundo inteiro como o tiro ouvido no mundo todo. O tiro ouvido no mundo todo, e você vai entender o porquê desse tiro que foi ouvido no mundo todo. Então esse filme, ele falava da invasão britânica nos Estados Unidos, onde o exército inglês, ele foi, caminhou para atacar algumas cidades americanas, e logicamente o exército americano contra-atacou, se levantou, se colocou em linha de batalha para defender o seu país. E como toda guerra, como em toda guerra acontecem conversas, para terem tratados de paz, os comandantes, tanto do exército inglês como do exército americano, eles silenciaram ali a batalha e falaram: olha, nós vamos conversar, nós vamos tentar um acordo de paz. Então, nessa imagem ilustrativa, você vê dois exércitos alinhados um com o outro. E esses comandantes, eles queriam conversar para chegar a um acordo de paz, porque guerra é prejuízo, sim ou não? Guerra com certeza é um prejuízo. E esses comandantes, eles se reúnem, eles estão ali discutindo, e no ardor ali dessa discussão e tentando chegar a um denominador comum, uma terceira pessoa que estava escondida, pode colocar a imagem número 2, que nós vamos chamar do traficante de armas. Então diga assim comigo: traficante de armas. O traficante de armas escondido, ele não queria saber se o lado A ia ganhar, se o lado B ia ganhar. Ele tinha interesses escusos a respeito do avanço daquela guerra. Ele queria que aquela guerra avançasse, porque como ele era um traficante de armas, para que ele pudesse vender o armamento dele. Então ele queria saber se inglês ganha, se americano ganha. Ele queria era ganhar em cima da batalha. E o que esse traficante de arma faz? Enquanto os dois estão ali tentando um acordo de paz, o traficante desfere um tiro. E esse tiro atinge um subcomandante do exército britânico. E aí nessa hora o comandante diz: que tiro foi esse? De onde veio esse tiro? E com certeza, ele pensou que era do exército americano. Afinal de contas, eles estavam lutando um contra o outro. E aí foi nesse momento onde ninguém sabia de onde esse tiro procedia, que o comandante britânico diz: avancem a batalha, avancem a guerra. E aí essa guerra, ela deu continuidade, tiro para lá e tiro para cá, pedaço de gente para lá, pedaço de gente para cá. Então, nós vamos hoje falar sobre o traficante de armas. Nós vamos falar sobre essa terceira influência que muitas vezes está trabalhando contra o avanço do nosso casamento, o avanço da nossa família. O traficante de armas, ele não tem interesse no avanço da sua família, ele não tem interesse no sucesso da sua família. O traficante de armas, ele realmente quer destruir a sua casa. Diga comigo: misericórdia. O trabalho do traficante de armas é fazer com que haja guerra, confusão na sua casa. Então essa terceira pessoa, fora do conflito, o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas. Então a pergunta que muitas vezes nós devemos fazer: quem aqui já discutiu com a esposa? Levanta a mão, levanta a mão. Sabemos então que não estamos num ambiente de anjos, de querubins, serafins, de pessoas normais que têm conflitos, que pessoas, graças a Deus por isso, porque se estivesse aqui teria um problema, Deus teria que estar levando logo. Então nesse ambiente de conflito, o que muitas vezes acontece, a pergunta é: quem começou primeiro? Quem desferiu o primeiro tiro? Quem começou primeiro? E eu queria contar para você que lá em casa também não somos anjos, não somos querubins nem serafins. Uma situação, um episódio que aconteceu nessa semana. Precisamos trocar as nossas escovas. Todo mundo troca escova, O pastor também. É uma pessoa que gastou ali, aleluia.
E aí eu cheguei no mercado e vimos uma escova assim, tipo, toda preta, assim, bem estilosa, que tinha uma coisa lá, sei lá, de carvão, né? Diz que deve ser boa, né? Eu comprei. E a Luana falou assim, amor, essa escova, porque uma comprei duas, né? Uma pra mim e outra pra ela. Uma escova preta e uma escova roxa, só que elas, né, têm essa tonalidade muito escura. E a Luana logo falou, alto potencial para confundirmos as nossas escovas. Falei, amor, para com isso, que falta de fé, né? Que falta de fé é essa, né? Sabe quantas horas demorou para o traficante de armas atuar lá em casa? Menos de 24 horas. Estou dirigindo para trazer as crianças para a escola e a Luana diz, você usou a minha escova. Amor, eu tenho certeza que eu não usei a sua escova. A minha escova é a preta, a sua é a roxa. Amor, a minha escova estava úmida. Quem aqui já usou a escova do seu marido? Só que nessa situação, como eu estava estudando aqui, né, esse material e tudo mais, então nesse momento eu já falei, opa, Espírito Santo, né, traficante de armas, sai fora em nome de Jesus. E eu virei para ela e falei, amor, eu posso ter usado a sua escova, me perdoe por isso. Traficante de armas, pá, detonado em nome de Jesus. Então, queridos, né, muitas vezes em nome da razão, quem começou, quem atirou primeiro, e o traficante de armas está lá feliz, porque, né, ele está vendendo todo o seu arsenal, ele está destruindo as famílias. E muitas vezes isso começa com pequenas coisas, mas que causam grandes instabilidades. Mas também nós devemos entender uma coisa, porque a gente culpa Satanás que a gente está com dívida, a gente culpa Satanás porque está acontecendo algum conflito, e olha, Satanás não é o culpado de tudo não. É lógico que ele aproveita da brecha que nós abrimos. Então, olha o conflito lá, né, entre eu e a pastora Luana. Aí ele aproveita da discussão para trazer, né, vocês já viram aquele programa do SBT, o Casos de Família, né? Era só barraco. Então, ele aproveita essas situações para trazer essas confusões. Então, queridos, Jesus, no seu ministério, Jesus também, vez após vez, o traficante de armas, Satanás, estava trabalhando para acusar, para afrontar, para querer envergonhar o nosso Senhor. E nesse texto que eu vou ler aqui, nosso primeiro texto da noite, meditação dessa noite, a própria, né, então Jesus fazendo sinais, maravilhas, curando pessoas, um poder sobrenatural operando sobre o Senhor. E pense, a Bíblia diz que os próprios irmãos de Jesus, a Bíblia diz que os irmãos de Jesus acusaram Jesus de estar fora de si. Então, em primeiro lugar, nós devemos discernir que essa batalha contra o casamento, contra a família, ela não começa do lado de fora. Ela começa do lado de dentro. São as pessoas que nós mais amamos, que muitas vezes, né, se levantam para, né, ficar em conflito conosco. Então aqui os irmãos de Jesus se levantam dizendo, olha, os irmãos que conviveram com ele, dizendo que ele estava fora de si. E aí a Bíblia diz que eles se juntam com os religiosos da época, né, para esse plano de ataque ali, de afronta contra o ministério de Jesus. Acompanhe a leitura comigo de Marcos capítulo 3, versículo 22 e 23. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, olha a acusação que fizeram contra Jesus, ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas, e ele disse, como pode expulsar Satanás? Então, para enfraquecer aqui o argumento, o ataque, né, a afronta contra Jesus, ele muito sábio, né, o Senhor muito sábio, o Senhor diz assim, olha só, não tem muito fundamento isso que vocês estão falando, porque se eu estou, né, expulsando Satanás, então tem uma coisa errada, né? Sabe quando você, por exemplo, então aqui a ideia seria, não, nós estamos jogando no mesmo time, então quem está jogando no mesmo time, trabalha para o time ganhar. Então se eu estou no time de Satanás, expulsando, né, demônios por Satanás,
Como eu posso, estar colaborando com o trabalho dele? Então tem alguma coisa errada, Só tem confusão. Se eu estou expulsando Satanás, tem confusão, não tem unidade, Não tem um objetivo comum. E ele continua dizendo, e é onde entra a ilustração de Jesus, porque Jesus usa o ambiente da casa. Jesus fala sobre a família, para mostrar para eles, para dizer assim, olha, onde tem divisão, onde tem divisão, tem confusão. Então diga assim comigo, onde tem divisão, tem confusão. Então versículo 22 e 23, Jesus diz assim, 24, 25. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Então Jesus usa aqui o contexto da casa, o contexto da família. Diga assim comigo, uma casa dividida entrará em ruínas. Mais uma vez com fé agora, uma casa dividida entrará em ruínas. Então Jesus está usando aqui o contexto da família para esclarecer sobre a importância da unidade e também a consequência da falta da unidade. Então Jesus diz que a casa dividida não prospera. A casa dividida entra em ruínas. E é assim, que muitos casais eles estão. Muitas famílias, infelizmente, estão. Não aqui na Pastor de Palmas. Em nome de Jesus. Mas tem muitos assim divididos. Muitas pessoas com pensamento dividido. Pessoas que não sonham juntos. Pessoas que não pensam na mesma linha, discordam de tudo e de todos. Então essa palavra divisão, diga assim comigo, divisão. Então ela começa aqui com esse prefixo di. E esse prefixo di significa duas visões. Significa dois. Então diga assim comigo, dois. Então o propósito aqui da divisão é fazer com que o marido e a esposa eles tenham visões diferentes. Eles percebam as coisas de forma completamente diferente. Então, quando isso acontece, quando tem divisão, o traficante de armas ele fica muito feliz. Porque ele está cumprindo o propósito dele de separar. Ele está cumprindo o propósito dele de destruir a família. Então, queridos, ter opiniões diferentes é importante ter opiniões diferentes, porque nós não somos robôs, Você não é um robô, Nós não somos uma linha de produção que temos que ser igual um ao outro. Então as opiniões diferentes, elas podem e elas devem ser respeitadas, mas em alguns assuntos, nos assuntos essenciais, fundamentais, princípios bíblicos, nesse ponto, nós não podemos ter opiniões diferentes. Não podemos estar e pensar diferente. Amém ou não amém? Então, tanto na igreja como na família, então quando nós estamos trazendo essa palavra, de aliança, de compromisso, então, por exemplo, como igreja, nós não podemos, como igreja, pensar diferente sobre os pontos essenciais da fé, sobre a ressurreição, sobre o sangue de Jesus. Agora, há algumas formas de pensamento, de interpretação de algumas coisas elementares, aí podemos ter opiniões diferentes. Agora, coisas essenciais, então, por exemplo, sobre o governo do lar. Deus estabeleceu um governo do lar. Sobre a forma que Deus estabeleceu o governo do lar, o marido liderando a casa, a esposa andando junto ele com seu marido, se submetendo. Nesse ponto nós não podemos pensar diferentes. Porque se estivermos pensando diferente, estamos pensando diferente de Deus. E quem se opõe ao Senhor, quem quer se opor ao Senhor? Eu não quero opor ao Senhor, eu quero obedecer ao Senhor. Então, em pontos fundamentais da nossa fé e princípios, nós não podemos pensar diferente. Temos que pensar igual. Então, o casal, ele jamais pode estar unido se eles vivem tendo pensamentos diferentes ao redor dos assuntos. Então, estou nessa série, Os Fundamentos da Família, e eu queria que a mídia soltasse agora o vídeo de tema da nossa palavra de hoje. Pode colocar aí. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela nossa refeição. Recebemos com ação de graças, em nome de Jesus. Amém. Família.
unida jamais será vencida. Você pode aplaudir Jesus? Diga assim comigo: família unida jamais será vencida. Quando eu e a Luana ainda não tínhamos os meninos, nós fizemos uma visita na casa de uma família e eles faziam esse grito de guerra lá, essa declaração profética. E eu falei: quando eu tiver os meus, nós também vamos declarar isso, que somos unidos, que essa é a nossa essência, que essa memória é aquela que nós queremos transportar e ensinar para os nossos filhos. Então eu quero compartilhar com você princípios para que você tenha um casamento unido. Então a pergunta para nós é o seguinte: o que fazer para a nossa casa não se dividir e cair em ruínas? Diga assim comigo: o que fazer para a nossa casa não se dividir e cair em ruínas? Então vejamos aqui alguns princípios que vão nortear a resolução desses conflitos. Então os conflitos eles vão aparecer, mas nós precisamos usar a inteligência bíblica para nortear a resolução desses conflitos. Pastor, eu não sou casado ainda. Aprenda. Você nunca deve sair da cadeira do aluno. Pastor, eu não sou mais casado, sou viúvo, né? ou me divorciei. Continue aprendendo, porque você vai influenciar alguém, você vai influenciar um filho, você vai ensinar alguém. Então, essas verdades são para todas as faixas de idade, para todas as pessoas, e a palavra do Senhor, ela vai ministrar ao seu coração. Amém ou não amém? Então, queridos, nosso primeiro ponto, para nortearmos a resolução de conflitos, em número 1, diga assim comigo: manter o vínculo da paz. Mais uma vez agora com fé, para você que está aí anotando: manter o vínculo da paz. Nesse mesmo texto que nós lemos ali de Marcos, né, Jesus contra-atacando aquele pensamento de sua família, dos religiosos. No texto de Lucas, né, um texto ali paralelo, olha só como está escrito, Lucas 11, 21. Jesus ele diz: quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Então a pergunta é: como manter o casamento forte e seguro contra esse traficante de armas, essa terceira pessoa influência que está em todo o tempo maquinando contra a nossa família? Então esse texto que nós lemos fala sobre o homem forte. E quem é o homem forte? O homem forte ele pode ser representado pelo casal, mas como também, em primeiro lugar, pela ordem divina do Senhor, o homem. Então diga assim comigo: homem, eu sou responsável e o cabeça da minha casa. Mais uma vez agora os homens de verdade, falando mesmo de forma bem grossa assim, vamos lá: eu sou o cabeça da minha família. E querido, quem disse isso não sou eu, é a Bíblia. Então Deus disse para Adão lá em Gênesis 2,15, falando sobre qual seria a missão de Adão. E se foi a missão do primeiro homem, é a minha e a sua missão, macho, querido homem. Deus falou para Adão: olha, a sua missão é cuidar e cultivar do jardim. A sua função é proteger a sua casa. A sua função é guardar a sua família. E eu não estou falando de colocar alarme e cerca elétrica na sua casa. Eu estou falando de você amar a sua esposa. Eu estou falando de você ensinar os princípios da palavra, transmitir exemplo para os seus filhos. Essa é a missão do homem como cabeça do lar. Então, esse é o papel desse homem forte, que guarda a sua casa, que protege a sua casa de tudo que tem. Mas Jesus, ele disse no versículo 22, mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que foi confiada e divide os despojos. Então o texto fala aqui que, né, pode, não estou dizendo que vai acontecer, pode acontecer, né, de um homem mais forte se levantar e ele vai vencer e ele atinge o seu objetivo quando ele consegue retirar essa armadura. A armadura fala de proteção. E como é que um homem mais forte consegue retirar a armadura? Quando há uma influência
e um ponto de vulnerabilidade dentro dessa casa, dentro dessa armadura. E qual é esse ponto de vulnerabilidade que o homem mais forte consegue atingir e atacar? Quando a casa está dividida, quando há divisão no lar, quando há dois pensamentos, quando há duas visões. E como é que nós podemos construir essa proteção ao redor de casa? Quando há unidade. Então diga assim comigo, unidade. Como é que nós construímos essa unidade? Efésios capítulo 4, no versículo 3, diz o seguinte: façam todo esforço. Diga assim comigo, façam todo esforço. Vira para a pessoa do seu lado e fala com ela, façam todo esforço. Faça todo esforço, meu querido irmão. Faça todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, quando você constrói, quando você se esforça, né, eu gosto da intensidade, né, com que Paulo escreveu isso, falando, olha, faça, se esforce, né, não é uma coisa assim, né, de qualquer forma, não é se esforce para manter esse vínculo, essa ligação da paz. Então a Bíblia diz, né, lá em Jó capítulo 1, que, né, é uma história ali, né, onde Deus permite Satanás tocar Jó, porque Jó era um homem íntegro, Jó era um homem justo, e quando há permissão de Deus para Satanás atacar Jó, Satanás vira para Deus e fala assim, há uma cerca de proteção ao redor de Jó, eu não posso atacar Jó, porque tem uma cerca, ele construiu no Senhor uma cerca de proteção. E como Jó construiu essa cerca de proteção? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e justo. Jó lhe oferecia sacrifícios, ele apresentava clamor pela sua família. Ou seja, Jó, tudo que Jó queria era manter paz com Deus, é ter paz com Deus, por isso ele fazia todo esforço para guardar a sua casa. Por isso que Satanás, antes de atacá-lo, com a permissão do Senhor, ele viu uma cerca de proteção. Então você, querido homem, você, querida mulher, quando vocês estão unidos em Deus, no propósito, vocês estão construindo uma cerca de proteção para o seu lar, uma cerca de proteção que guarda o seu casamento, uma cerca de proteção que guarda os seus filhos. Então Paulo está dizendo aqui para nós conservarmos a unidade do corpo de Cristo, mas a família é a base da família, a família é a base da igreja. Então começa dentro da nossa família. Então nós estamos dizendo aqui, família saudável, igreja forte. Vamos dizer juntos? Família saudável, igreja forte. Agora com fé. Família, igreja forte. Então se a família ela é saudável, se a família está sendo construída assim, né, com todo esforço, uma cerca de proteção, esse vínculo da paz, meu irmão, nada pode nos atacar, nada vai conseguir, né, um ponto vulnerável para nos atacar, porque nós vamos estar sendo guardados e protegidos pelo Senhor. E como nós vamos manter esse vínculo da paz? Como se faz isso, pastor? Eu quero paz na minha casa, eu não aguento mais tanta briga, tanto barraco, tanto casos de família. O que eu faço para manter o vínculo da paz na minha casa? Nesse texto de Efésios 4, versículo 1 e 2, o Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno, olha a forma, que andeis de modo digno, olha como você vai manter a paz na sua casa, andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado, é um chamado de Deus para você, com toda a humildade, diga assim comigo, humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade. E o texto termina dizendo, suportando uns aos outros em amor. A gente sempre quando lê, né, esse texto e fala, né, suportando uns aos outros em amor. Olha, o pastor vai aconselhar o irmão que está em conflito um com o outro. E aí o pastor fala, irmão, suporta o irmão em amor. Suporta o seu marido em amor. Mas nós temos uma visão distorcida dessa palavra, suportar o outro em amor. Porque a gente sempre pensa assim, eu que vai se lascar esse irmão. Eu que não quero suportar nada e ninguém. Mas a visão não é essa.
Sabe quando você vai, né? Então vamos colocar a pastora Luana, que é uma prateleira nova lá em casa, na cozinha. E ela pede, coloca lá para mim, meu amor, a prateleira nova. Então quando você vai colocar a prateleira, você precisa de colocar os suportes na parede. E os suportes, olha a importância do suporte. Porque a gente vê o suporte de uma forma tão pejorativa, por quê? Porque esses são eles que dão sustentação para aquela prateleira. As coisas lindas que vão ser colocadas lá em cima, aquele suporte, ele tem o seu valor, ele está dando sustentação. Mas por que nós temos essa visão tão errada? Não, que suportar é uma coisa ruim, é uma coisa pejorativa. Não, queridos. Suportar é uma bênção, nós precisamos, e a Bíblia diz aqui, suportar em amor. Diga assim comigo, suportar em amor. Suporte o seu marido em amor, suporte a sua esposa em amor, seja um suporte para ela. O que você quer? O que você deseja, minha rainha, minha querida? Então 2 João capítulo 1, versículo 6 diz, andem em amor. E para nós fazermos isso, nós vamos precisar exercitar muita humildade. Olha, o orgulho do nosso coração, esse orgulho que nos impede eu suportar quem está me ferindo, suportar quem está me causando prejuízo. Que isso, pastor? Passa de mim isso. Querido, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Andar em amor, suportar uns aos outros. Eu posso ouvir um amém? Então esse primeiro princípio aqui de nós construirmos, de mantermos o vínculo da paz. E em segundo lugar, pastor, o senhor falou do traficante. Eu não quero estar amarrado em nome de Jesus, eu quero esse traficante 1000 quilômetros longe da minha família. Então, como vencer esse traficante é o nosso segundo ponto, né? Vencendo o traficante. Então, Lucas capítulo 11, versículo 17, a Bíblia diz, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda casa dividida contra si mesma cairá. Como eu falei semana passada, ninguém faz seus votos diante do Senhor, pensando que o seu casamento vai se acabar. Quem aqui deseja que o casamento acabe? Levanta a mão. Levanta a mão para nós colocar a mão na sua cabeça aqui, em nome de Jesus. Ninguém planeja, ninguém deseja que o seu casamento acabe. E você pensa, eu quero ir embora, eu quero mudar de casa, eu quero mudar de igreja, eu quero mudar de mulher, eu quero mudar de país. Ninguém pensa isso. Mas muitas vezes, queridos, algumas questões internas do nosso coração precisam ser trabalhadas para a resolução de conflito. Muitas vezes não é o outro, a fonte não é o outro, muitas vezes a fonte sou eu. Tem coisas no meu coração que precisam de transformação. Então nós vamos ver aqui 4 estágios de como, na verdade é um ponto aqui, de como o seu casamento deve ser, qual é o estágio ideal para o seu casamento. Mas nós vamos ver 3 formas que Satanás, que o traficante trabalha. E você vai resistir a esse tipo de pensamento e de mentalidade em nome de Jesus. Porque o que o traficante faz? Que o esposo e a esposa que casaram, que amam um ao outro, que fizeram votos um para o outro, mas o traficante faz com que eles se tornem inimigos, com que a casa se transforme em um campo de batalha. Bomba para lá, bomba para cá. Então nós vamos ver aqui os estágios, e o primeiro estágio eu queria ilustrar aqui para você com algumas imagens, para ficar bem fixado assim no seu coração. Então pode colocar a imagem 3 aí, do primeiro estágio. O estágio número 1 é o estágio das 2 pulgas, Então esse animal horrível, Esse parasita, Então para que serve, a pulga? Para que serve a pulga? A pulga, ela procura um animal para ficar sugando, para ficar se alimentando através desse animal. E queridos, a grande maioria das pessoas, quando se casa, ela se casa semelhante a uma pulga. Ela pensa o seguinte: o que o outro vai, quais são as formas do outro me satisfazer? Quais são as formas do outro de preencher o meu coração? Então a pulga aqui, ela procura alguém que atenda seus desejos, suas necessidades. E nessa fase aqui, nesse primeiro estágio, é a fase da dependência emocional. Qual que é o foco da dependência emocional? Você, o eu, a minha vontade, o meu querer. Então quais são os pensamentos muito presentes nessa fase aqui? Aquele pensamento seguinte: se você mudar,
Tem um conflito, né? Começa a acontecer o conflito. Se você mudar, nosso casamento vai dar certo. Se você parar de fazer isso, ou começar a fazer aquilo, tudo vai ficar bem. O problema é que você é egoísta. Então as pulgas, elas começam a ficar frustradas, porque elas descobrem que não tem um cachorro na relação. Não tem um cachorro para suprir, para satisfazer as suas necessidades. Elas ficam ali se degladiando uma com a outra, não tem ninguém para... Porque o foco aqui dessa fase é suprir a si mesmo. Então, meus queridos, nesse ponto aqui, teve um rapaz que se casou e ele, olhando todos os erros da sua noiva, né, da sua mulher, ele alistou 47 erros da sua esposa. E ele anotou e entregou para a esposa, só os erros. Esposas, o que aconteceu depois da entrega desse papel? Casos de família. Confusão. Só listar os erros que você não está fazendo comigo. Então eu queria juntar esse estágio com o segundo estágio e depois trazer algumas verdades bíblicas sobre isso. Então o primeiro estágio, diga assim comigo, das 2 pulgas. Fala assim comigo, 2 pulgas. Seu casamento está nesse estágio? Responde não, guarda aí no seu coração. É só para o povo lá de fora. Aqui o povo é para vacinar a igreja de Jesus. Segundo estágio, 2 pessoas se afogando em alto mar. Então olha aí a imagem número 4. Né? Então é quando os dois, um agravante aqui do primeiro estágio, né? Bem a intensidade mais ainda no problema do eu, é só no eu. Então o que acontece? Esse é um estágio que é chamado de codependência emocional. E lá na psicologia, né, eles explicam esse estado de codependência emocional como um transtorno emocional de dependência. Ou seja, já é um agravante, já é uma coisa doentia aqui. Então qual que é o pensamento? Se você não mudar imediatamente, eu vou morrer. A pessoa está se afogando. Você é a causa do meu afogamento. Você é culpado de tudo. Irmãos, e eu já estive em uma canoa no Araguaia que se afundou pela metade. E o desespero de pessoas que estão se afogando é horrível. Porque as pessoas, elas saem do barco, elas estão lá assim, elas estão tentando sobreviver e elas afundam o outro mesmo. E é isso que acontece nesse estágio onde as pessoas estão aqui, né, afogando. Né, porque a outra não atende às necessidades dela, o outro não atende à necessidade dela e por isso ela não está sobrevivendo. Então o que acontece aqui? Esse casal aqui que está nesse estágio, eles estão precisando de oxigênio emocional. Eles estão precisando suprir, né, de forma emocional, assim, né? Só que tanta confusão, né, tanta tragédia não os tem ajudado. Né? Então eles estão feridos e eles estão desesperados. E esse é um estágio aqui, como o terceiro, onde você precisa de ajuda. Onde você precisa procurar a ajuda de alguém para te auxiliar. Conselheiros espirituais, líderes, para te ajudar, para ouvir as verdades, para um ouvir o outro, porque se um está tentando matar o outro, afogar o outro, precisa de ajuda. Diga assim comigo, eu preciso de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Então nesse primeiro estágio aqui, a Bíblia diz, 1 Coríntios 13, capítulo 5, né, o capítulo do amor. No capítulo do amor nós descobrimos que o amor não é um sentimento, que o amor, né, não é uma emoção, né, que o amor, né, porque a Bíblia fala, enganoso é o coração. Então no capítulo de 1 Coríntios 13 nós descobrimos que o amor, ele não procura os seus próprios interesses. E lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Então cuidar dos seus interesses é importante, é válido, né? Não tem esse evangelho da anulação, tem o evangelho da renúncia, mas não da anulação. Mas aqui diz,
Cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Então diga comigo, eu preciso cuidar dos interesses do outro. Então a ideia aqui, querido, é cuidar do outro. A pergunta que o marido deve fazer para a esposa é: o que é que eu posso fazer por você? Vamos fazer essa dinâmica agora, os que estão casados. Fala aí para sua esposa, os cônjuges, vamos lá. O que é que eu posso fazer por você? Como eu posso te servir melhor? Como o nosso relacionamento pode melhorar? Essa é a pergunta, sabe? É tirar os olhos de si mesmo e pensar: o que eu posso fazer para o nosso casamento, para a nossa relação mudar, para não ficarmos aqui afundando um ao outro. Amém ou não amém? Então nós já falamos do estágio das pulgas, já falamos do estágio dos dois, querendo afogar, um ao outro. E o terceiro estágio aqui, pode colocar a imagem aí, número 5. A imagem número 5. 2 nadadores independentes nadando perto um do outro. Então, por essa visão aqui, você fala assim: pastor, o senhor falou que os 3 primeiros estágios seriam os que precisam de ajuste. Mas parece que eles estão andando juntos. Olha, eles estão até praticando atividade física juntos. Mas nesse estágio aqui, já é o estágio que é baseado na independência emocional. Ou seja, continua no eu, mas eles aparentemente estão andando um do lado do outro, mas eles estão dizendo o seguinte: eu posso suprir as minhas necessidades, eu posso suprir as minhas carências, eu não preciso de você. Às vezes eles estão convivendo na mesma casa, dormindo na mesma cama, mas fazendo atividades separadas. Não, eu marco minha agenda aqui, se eu quiser sair eu saio, se eu quiser sair eu não saio. Então eles estão ali, parece que tem uma unidade, mas eles são independentes uns do outro. Provérbios 18:1 diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Porque a ideia aqui é o seguinte: não, eu cuido da minha vida. E a Bíblia fala que você se isolar, que você começa a fazer como se fosse uma muralha de proteção ao redor de você. Vai construindo uma armadura egoísta ao redor de você, que ninguém consegue penetrar lá naquele lugar. Então a Bíblia fala que essa pessoa, ela se rebela contra a sensatez. Então o que acontece nessa fase aqui? Quando as correntezas, se eles estão nadando, quando as correntezas da vida apertarem um pouquinho mais, a ideia é que eles vão tomando rumos que eles talvez lá no início não queriam tomar no seu relacionamento, no seu casamento. E nessa fase aqui, cada um, ele aprende a viver, a evitar conflito. Então aconteceu qualquer coisa que desagradou, a gente enterra o conflito, a gente não fala do conflito. Isso é um grande perigo, enterrar conflitos, porque eles podem explodir qualquer hora. Então eu queria que vocês refletissem, encerrando esses 3 primeiros estágios, sobre essa frase que eu li na internet esses dias, não sei o autor, mas eu achei muito interessante. É a hora que você pega o seu celular, que você tira uma foto, que você marca a igreja, que você marca o pastor, seus amigos verem que somos uma igreja bíblica, estamos preocupados com a saúde da sua família, porque é uma família saudável, uma igreja forte, amém? Não estamos aqui de brincadeira, precisamos ensinar as famílias sobre esses princípios. Olha só essa frase: muitos abandonam o casamento alegando que o amor acabou. Quando o combustível do seu veículo acaba, você abandona o veículo ou você o abastece novamente? A ideia é abastecer novamente. A ideia é usar os princípios bíblicos. A ideia é usar a palavra de Deus. Amém ou não amém? Então nós vamos partir aqui para o estágio que eu creio que o seu casamento está. O melhor estágio. É o estágio, pode colocar a imagem, 2 parceiros livres, navegando numa canoa em direção a um objetivo comum. Eu creio que seu casamento está nesse estágio. Sabe por quê? Quem essas pessoas estão trazendo para dentro dessa relação? Aqui é o estágio da dependência do Senhor. Aqui é o estágio onde Deus, Ele vem em primeiro lugar. Quando nós estamos com conflitos, nós procuramos o Senhor, nós procuramos a Bíblia, nós procuramos conselheiros que nos ajudem.
Nesse estágio aqui não é o eu, é o estágio do nós. Deus e nós. Diga assim comigo: Deus e nós. Deus e nós. Então, quando há Deus e nós, meus irmãos, tem tudo para dar tão certo. Tem tudo para esse casamento permanecer até o fim, em nome de Jesus. E eu fiquei procurando, assim, algumas famílias, pelo menos um padrão, assim, de Deus. De um casamento que começou bem, de um casamento que permaneceu. Porque, assim, quando você lê o Antigo Testamento e olha para as famílias, aquelas famílias poligâmicas, 4 mulheres, eu fico pensando, 4 mulheres dentro de uma casa. Se uma já é uma bênção, imagina 4. E assim, muitas confusões. Eu sei que Deus é um Deus que usa histórias imperfeitas, pessoas imperfeitas. Em algumas frações das histórias ali, Deus entra com sobrenatural. Mas o Espírito Santo me fez lembrar da família de José e de Maria. Como esse casamento começou. O que José começou a aplicar ali com Maria, e um casamento que deu certo. Olha só o que diz Mateus capítulo 1, versículo 24. A Bíblia diz: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Esse era um padrão na vida de José. Então você sabe, por essa história, que Maria engravidou-lhe pelo Espírito Santo, uma coisa sobrenatural. Ela já era prometida de casamento, e o José falou assim, não, ele queria tanto a honra da Maria, que ele falou, não, nem quero. Então é tão lindo assim ver que no caminho da história de José e Maria, eles fizeram tudo com muita oração, ouvindo a voz de Deus. Quando houve aquele ataque contra os filhos, contra as crianças, para matar os bebês, eles ouviram o Espírito Santo para levar Jesus para o Egito. Gente, a família de José e de Maria é um exemplo, é um padrão para nós. É um exemplo de o casal estar sensível à voz de Deus. É um exemplo do casal viver obediência à voz de Deus. E é isso que o casal que está junto no mesmo barco, buscando a presença, buscando a palavra de Deus, tem tudo para dar certo. E coisas comuns nesse estágio aqui são coisas práticas, como por exemplo, o casal que ora junto. Quem é que ora junto com o casal? Ah, pastor, eu oro na mesa. Não é na mesa que eu estou falando. É ter aquele tempo no quarto, de dar a mão para o outro, de ministrar um com o outro. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Olha, fazendo um parêntese aqui, já ouvi a história de intercessores, de pessoas de oração, e de acontecer adultério com intercessores. Sabe como? Porque o irmãozinho que é casado com outra, está orando com a irmãzinha que é casada com outro, mas porque a oração ela constrói um vínculo, acabou acontecendo um adultério, infelizmente, com o intercessor, já pensou? Por quê? Porque a oração ela constrói um vínculo poderoso, então os casais inteligentes devem orar juntos. Casais inteligentes, eles compartilham aquilo que eles leram no tempo a sós deles com Deus. Gente, eu amo quando a Luana compartilha os dela comigo, porque eu aproveito e pego umas coisas para a palavra. Eu falei, opa, e revelação aqui, compartilhada, somos um. Casais inteligentes, eles sonham juntos. Todos os anos, amor? Nós estamos fazendo 10 anos no ano que vem. Todos os anos, na virada do ano, aqui no culto de primícias, apresentamos os nossos sonhos. A Luana tem acesso à nossa conta. Não tem essa coisa escondida, de senha escondida. Quanto é que cada um tem lá na conta? Eu presto conta do que está guardado. Casais inteligentes crescem juntos e têm conselheiros. Essa igreja é uma igreja de uma diversidade de líderes. Então, querido, você está em crise em alguma área da sua vida, procure um conselheiro. Peça socorro. Peça ajuda para o seu casamento. Peça ajuda, peça o Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Me ajude alguém que nos aconselhe. Amém ou não amém? Então, queridos, vamos recordar aqui essas fases, Então, a fase das pulgas, a fase daqueles que estão afogando, a fase daqueles que estão nadando ali independente um do outro, e a fase dos dois dentro do mesmo barco, cumprindo o mesmo objetivo. Eu, quando fui casar com a pastora Luana, eu falei para ela o seguinte, olha, meu futuro, minha missão é ministério. Eu serei um pastor. Você topa essa missão? Você topa caminhar comigo na mesma direção? E ela disse sim. Amém. Glória a Deus.
E é assim que o casal deve se mover, na mesma direção. Então, se você utilizar esse quarto estágio, eu queria perguntar para você, o seu casamento está no estágio 1, 2, 3 ou 4? Espero que esteja no estágio 4, em nome de Jesus. E em terceiro e último lugar, para nós orarmos, né, estamos fazendo um clamor pela família, é o ponto da reconciliação. Quando há conflitos, a ideia não é permanecer num ambiente de conflitos, viver num ambiente de brigas. A ideia é nos resolvermos. Somos pessoas imperfeitas que carecem da graça de um Deus poderoso, que nos perdoa, que nos ama. Então a Bíblia diz, Romanos 3, 23, 24, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, queridos, todos nós pecamos, sim ou não? Todos nós, a Bíblia diz que nós carecemos da graça de Deus. Todos nós estamos aqui porque somos perdoados, temos essa identidade de perdoados, de alguém que foi perdoado pelo Senhor, de alguém que é transformado pela graça do Senhor, de alguém que crê na obra redentora de Cristo Jesus, que Ele que pagou o preço por nós, que Ele que morreu por nós, que Ele nos perdoou. Nós somos perdoados. Por que negar perdão na vida das pessoas? Então nós devemos entender que, e eu quero mostrar para você um ministério que todos nós devemos participar aqui na igreja. É o Paz Kids, pastor? Não. É, também, importante. Mas, olha só o que a Bíblia diz aqui em 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Queridos, todos nós devemos fazer parte desse ministério da reconciliação. Todos nós devemos ter plena consciência de que fomos perdoados pelo Senhor. E o que incumbe a nós é perdoar, é liberar perdão, é resolver conflitos, é não permanecer nesse lugar de confusão. Então diga assim comigo, reconciliação, com fé, vamos lá, em nome de Jesus. Há sobre nós esse ministério de reconciliação, e reconciliar é ajustar uma diferença, reconciliar é restaurar a uma situação anterior, e é essa restauração do Senhor que está sobre a minha vida, que está sobre a sua vida. E eu quero declarar sobre a sua família que há restauração para o seu casamento, que há esperança para o seu casamento, que há um ministério de reconciliação para a sua casa. Nós somos pessoas imperfeitas, nós somos famílias imperfeitas, nós temos casamentos imperfeitos, mas nós servimos a um Deus tão gracioso, que nos envolve com o seu amor e com o seu perdão. E estudando sobre isso, sobre o perdão, eu escrevi essa frase aí, sobre o perdão. Perdão, qual que seria uma definição de perdão? Perdão é a disposição de perder. É um presente dado em nome da atitude do amor. Você pode ler comigo essa frase? Vamos lá? Perdão é a disposição de perder. É um presente dado em nome da atitude do amor. Pastor, a pessoa me feriu tanto, me magoou tanto, me traiu tanto. A ninguém vemos segundo os olhos da carne. Eu olho pelos olhos do Senhor, eu olho na ótica do perdão, eu olho como o Senhor me olha, eu olho como Jesus me vê, pela ótica da cruz, pela ótica da reconciliação. E existe um princípio aqui dentro desse ministério de reconciliação, que é o princípio da concordância. Jesus, ele disse lá em Mateus 18, 19, também eu lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso também será feito a vocês, por meu Pai que está no céu. Então Jesus disse que precisa haver concordância. Para que haja unidade do casal é importante concordância. Porque se nós concordamos na terra sobre qualquer assunto, será feito no céu. Então eu queria concluir sobre 7 passos aqui, bem práticos, bem rápidos, sobre essa resolução de conflitos. Então você que está anotando, você precisa tomar nota aí desses pontos. O primeiro lugar, para nós resolvermos conflitos, é nós reconhecermos que existe uma batalha espiritual contra o nosso casamento. Nós vivemos em trevas, nós vivemos em um mundo de trevas.
Nós vivemos em um mundo que Satanás está trabalhando ativamente para destruir o traficante, só o traficante de armas, para destruir o seu casamento. Quantas pessoas que chegam para nós no aconselhamento e elas chegam desistidas, elas chegam dizendo: meu casamento acabou, confessando isso, eu não aguento mais, eu sei que aquela pessoa está com jugo, está com fardo, ela quer desabafar, né? Mas muitas vezes ela não entende, ela não está vendo que existe uma batalha contra a sua casa, que existe uma batalha contra o seu casamento, e essa pessoa deve se levantar. Eu falo: irmão, se levanta. Irmão, creia que Deus, Ele pode ressuscitar o seu casamento. Creia que Deus pode mudar a sua história. Amém ou não amém? Não podemos desistir. Devemos percorrer essas vias que a Bíblia nos dá de resolução de conflito. Então não resolveu dentro de casa? Pastor, vem aqui, vamos conversar. Flávio e Val, vem aqui, vamos conversar. Eu quero ouvir a verdade bíblica de Deus. Nós queremos falar aqui um com o outro. E não aceitar, não. Deixa acabar. Não é assim, irmão. Em segundo lugar, nós falamos semana passada sobre essa conversa no nível relacional. Ou seja, a conversa que expõe sentimentos, que abre o coração. Então a ideia aqui é o seguinte: como você o fez sentir? Então vamos supor que eu piso na bola com a pastora Luana, né, falo uma palavra ali indesejada para ela, e nesse momento de resolução que o traficante de armas, né, atirou. Quem atirou primeiro, né? Ele atirou contra o nosso casamento. E aí, como eu errei, né, e aí eu vou ouvir ela. Como eu fiz ela sentir com a minha atitude? Fala que eu te escuto. E deixa o cônjuge falar. Ei, meu irmão, pastor Willy gosta de interromper. Pensa que Deus está trabalhando aqui para me ouvir mais, ouvir mais. Deixa o outro falar. Deixa o outro falar. Diga assim comigo: deixa o outro falar. Nós temos dois ouvidos e uma boca só. Depois que ela falou, a ideia aqui do ponto 3, pode colocar o 3. Depois que ela falou, a ideia é que agora eu repita para ela como ela se sentiu. Então ela falou: eu me senti desamada. Eu senti que você me desrespeitou. Aí, amor, eu te desrespeitei. E aí, eu entendi, eu te desrespeitei, né? Amém ou não amém? Quarto ponto: assumir a responsabilidade, ou seja, eu reconhecer, e caminha logo para o quinto, né? Que é pedir perdão, que é reconhecer que errou. Isso é evangelho, reconhecer que errou, e que no lugar liberar perdão. Não, mas eu não quero te perdoar. Então, meu irmão, eu não sei o que você está fazendo aqui na igreja, eu não sei por que você diz que você é cristão, porque se você está procurando resolver e não quer liberar perdão, então, meu irmão, eu não sei se você é crente. Acaba a conversa aqui agora. Libera perdão. Libera perdão. Em sexto lugar, reafirmar o amor pelo cônjuge. Ou seja, a Bíblia diz, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque vocês se casaram. Né? E sabe, tem uma coisa tão linda para nós pensarmos nesse momento. Sabe por quê? Eu pensar, né, por exemplo, né, que a Luana é preciosa para Jesus. Que ela é uma irmã amada. Que ela é querida. Que eu amo ela, né? Por que eu não me casei, Luana, só por causa dessa aparência maravilhosa, né? Desse cheiro maravilhoso, sabe, como eu casei por ela, né? Eu estava na minha lista de oração, eu queria uma pessoa que amasse crianças, que liderasse crianças, e liderando e servindo crianças, foi que meus olhos se abriram para essa mulher maravilhosa, sabe, é nessa hora que você deve trazer à memória o que dá esperança. Sabe, o que você gosta, o que aquela pessoa faz que você ama tanto, porque sabe, os conflitos eles fazem como se fosse uma cortina de fumaça, a gente só vê aquela fumaça, a gente só vê aquele problema, só o erro daquela pessoa. E em sétimo lugar, então nós já reconhecemos, eu pedi perdão, mas precisa entrar a transformação. O verdadeiro arrependimento é aquele que nós viramos a costa para o pecado. Não, me perdoa aqui, mas daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa. Não, então vamos operar, né? O perdão 70 vezes 7 perdão. Mas também vamos operar a transformação. Espírito Santo, me ajuda, lidera a minha vida, Senhor. Amém ou não amém? Então eu gostei tanto desses pontos que são muito práticos. Então nós falamos para que uma família que é unida, que jamais vencida. Vamos falar juntos? Família unida jamais será vencida. Agora me ajuda em fé. Família unida
jamais será vencida. Então nós falamos aí sobre mantermos o vínculo da paz, vencermos esse traficante de armas e fazermos parte desse ministério de reconciliação, liberarmos perdão. Queria que você ficasse em pé.